até achar. Pode dar um amém? Amém. Irmãos, é um versículo, né, um texto pequeno, mas que tem muitas revelações aí dentro. Tem muitas verdades poderosas de Deus aí dentro para nós, amém? E eu quero começar então a dizer que o que me chama atenção nessa parábola da dracma perdida, né? O que nos chama atenção nessa parábola, igreja, é que houve uma perda. E essa perda foi dentro de casa. Olha só, né? Essa perda não foi quando a pessoa saiu à rua. Essa perda não foi fora da casa. Mas a Bíblia diz que a perda dentro da própria casa. Aqui a parábola diz que uma mulher perdeu algo valioso dentro da casa dela. Sabe, uma dracma, uma moeda. Às vezes a gente pensa, uma moeda, né, pastora? Nós temos moedas, né? Nós temos moeda de R$1, moedas de 50 centavos. E você pode pensar que não. Com certeza você sabe que não é o valor assim. Diz que uma dracma, era o valor de um dia de trabalho. Então pega o salário mínimo de hoje, vamos trazer para o dia de hoje. Pega o salário mínimo de hoje, né? E ali você vai dividir por 30, né? Isso. E aí um dia. E vai ser um dia de trabalho para você saber o valor. Então era uma moeda que tinha um valor, né? Ela era valorosa e é algo muito profundo aqui por trás dessa dracma. Mas ela perdeu algo valioso dentro da casa. E o que mais chama atenção é isso. E o Senhor começa falando comigo e com você que muitas vezes as maiores perdas acontecem dentro, não fora da casa às vezes. Muitas vezes as maiores perdas acontecem em silêncio dentro da nossa casa. Quando você vê, está um caos, acontece aquele caos dentro da nossa alma, né? Então nós podemos estar dentro de casa e ainda assim perder o essencial. Essa parábola diz isso. O que é o essencial? Pode perder o diálogo dentro da casa, né? Pode perder o tempo em família. Perder o costume, né, de orar juntos, de jejuar dentro da sua casa ali com teus filhos. Perder o prazer de comer à mesa, às vezes uma correria, a vida corrida, de se ouvir, de se olhar ali os olhos um do outro sentado à mesa com ternura, né? Pode acontecer. Pode o que também? Perder o foco espiritual no meio da rotina, né? Uma rotina diária, que você perde o foco espiritual dentro da tua casa. Então a tua casa pode estar cheia de gente ainda assim vazia de comunhão. Ela perdeu algo valioso ali dentro da casa dela. E a gente sabe que há lares com vozes, mas sem conversa, né? Sem diálogo, com comida, mas sem mesa. Pode ser um lar com crentes, mas sem oração. Então essa parábola ela começa a dizer que a perda mais dolorosa é a que acontece em silêncio, onde o amor foi substituído pela pressa. Hoje em dia a gente sabe como está, né? A vida parece que todo mundo correndo, queremos as coisas para ontem, né? Mas o Senhor diz assim, há esperança. Oh, aleluia! Aleluia! Se a perda foi dentro, a restauração também será dentro. Deus não desistiu da tua casa, do teu altar, nem do teu coração. Diga amém! Oh, aleluia! E aí esta mulher, então, ela toma algumas providências, ela começa a tomar umas iniciativas ali. E a parábola disse que qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, a primeira coisa que essa mulher faz, ela precisa fazer algo. E a primeira coisa diz que ela acende a candeia. Oh, glória, aleluia! Ela acende a candeia. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Livro de Mateus capítulo 5, 14 a 16. Vamos ver aqui o que diz a palavra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oh, aleluia! Dá glória a Deus, igreja. Então essa mulher toma a primeira iniciativa, ela acende a candeia. Então antes dela começar a procurar, ela acende uma luz. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? A revelação, a restauração começa com uma revelação. É impossível encontrar qualquer coisa no escuro. É impossível você achar qualquer coisa no escuro. E o que representa a candeia, igreja? A luz. E a luz é a palavra de Deus. A luz é o Espírito Santo de Deus. Então quando eu preciso de reacender algo na minha casa, na minha vida, eu preciso do Espírito Santo. Candeia representa a palavra, a presença do Espírito Santo que ilumina o que o tempo e a dor escureceram. Uau! Olha só, eu preciso clamar pela luz do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é o amigo ajudador, ele é o consolador, ele habita dentro de você, ele mora dentro de nós, aleluia. O Pai está nos céus, Jesus está nos céus, mas o Espírito Santo, ele veio à terra e ele veio habitar dentro de você. Você é a morada do Espírito Santo de Deus, e ele é essa luz, irmãos, que nós precisamos constantemente desta luz, amém? A luz da palavra revela o que a sombra da rotina, às vezes na casa, no casamento, tentou esconder. Sabe o que o Senhor diz para mim e para você? Deus não restaura o que você esconde, mas o que você deixa ser iluminado. Oh, aleluia! Qualquer problema na família, qualquer problema na casa, precisa da iluminação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Porque a restauração começa quando a verdade entra. E quando a verdade de Cristo entra, dissipa toda a escuridão. Você pode dar aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz que primeira coisa, acendeu luz. Eu estou no escuro. Segunda atitude que essa mulher tem, ela o quê? Ela varre a casa. 2 Coríntios 7, que representa varrer a casa. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse versículo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ô irmão, sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui hoje? Que a nossa santidade, ela é aperfeiçoada. A tua santidade pode estar num nível hoje, mas ela pode aumentar. E o Senhor quer que ela aumente, que ela cresça em nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo lá: aperfeiçoe a santificação no temor do Senhor. Eu não vou ficar estagnado naquela porção, naquele nível que eu estava. Amém? Ontem eu disse uma frase aqui, quem esteve ouviu, e eu disse que a vontade de Deus é que o nosso bom seja melhor e o nosso melhor seja ótimo. Significa o quê? Eu vou crescendo em Deus. Eu vou crescendo, você vai brilhando como a luz da aurora. Cada vez mais o brilho do Espírito Santo sobre você. Cada vez mais a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Quem diz amém? Amém. Aquela mulher toma essa decisão. Ela varre a casa. Oh, aleluia. Agora tem luz. Não está no escuro a casa. O Espírito Santo está iluminando. Então agora ela pega uma vassoura, ela varre, ela age. O que representa essa vassoura? Representa, sabe o que? Pureza, santidade, tirar aquilo que não presta, tirar aquilo que o Senhor não gosta, tirar aquilo que desagrada a Jesus. Irmãos, você já leu na Bíblia que o Espírito Santo, ele pode ser apagado? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Ele vai se apagando dentro de nós. Não extingais o Espírito Santo. Não mate o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem sentimentos, ele tem emoções e ele se entristece. Então pegar a vassoura é você limpar com a ajuda do Espírito Santo tudo aquilo que você sabe que não agrada o Senhor. Tudo aquilo que você sabe que não é bom para você, para o teu caminhar com Deus, para a tua vida santificada. Aquela mulher pega
vassoura. Oh, aleluia! Ela não fica parada, ela não espera que o tempo resolva. Sabe o que o diabo muitas vezes quer fazer conosco, dentro do nosso lar? Que os problemas aguardem, esperem, antes da gente pôr a mão na massa. Porque pôr a mão na massa, irmãos, dá trabalho. Diga amém. Trabalhar, orar, pedir, consagrar, falar com o Senhor, significa agir. Então aqui, ela não fica parada, ela se move, ela vai mover tudo que está parado. Oh, aleluia! Ela tira o pó, e eu aprendi com a pastora hoje, a Aline, ela disse assim: Silvia, sabe como era o chão na época das casas mais simples? Era de terra batida, né, pastora? Que ela fez um estudo completo sobre essa parábola. Diz que era de terra batida. Pensa achar uma moeda no meio da terra. Como? A gente vai achar a moeda no meio de um chão de terra batido ali, né? Então aquela mulher, ela varre a casa, ela se move, o que estava parado, ela tira o pó, ela reorganiza, ela limpa os cantos. Irmão, sabe o que aquela mulher faz? Ela levanta o tapete para tirar a sujeira debaixo do tapete. Aleluia. Imagine comigo, quando você está limpando ali, aí sobrou aquele montinho de pozinho, você fala: ai, vou ter que pegar a parte de lixo por causa disso, ficou esse pozinho, você levanta o tapete, tchum, tchum, tchum. Irmãos, ela limpa os cantos. Então o Senhor diz: há faxinas que só o Espírito Santo faz para restaurar o ambiente da fé. A faxina que é só o amado Espírito Santo para fazer. Ninguém mais pode. É só Ele. Oh, aleluia, Jesus. Deus não opera onde há desordem mantida, mas onde há disposição em mudar. Glória a Deus. Precisamos mudar, irmãos, cada dia mais, para aperfeiçoar a nossa santidade. É isso que Ele está dizendo: aperfeiçoe a vossa santidade. Oh, glórias, aleluias. Às vezes Deus permite perda para gerar este movimento. Às vezes Deus permite alguma situação para Ele mexer conosco, para Ele alertar-nos, abrir nossos olhos, para enxergarmos qual a nossa posição como filhos de Deus. Não podemos ser passivos diante disso. Aquela mulher pegou a vassoura, eu penso que essa vassoura é a vassoura de fogo. Pensa uma vassoura de fogo do poder de Deus, e vai varrendo, e vai limpando, e vai tirando toda a desordem da casa, e vai pondo para fora todo espírito maligno e imundo, todo demônio que traz dissensão dentro da casa, todo espírito contrário que traz briga entre a família, todo demônio que rouba a paz de dentro do lar. Pensa comigo, irmãos. Oh, Jesus, às vezes um vício, que a pessoa tem um vício, e o Senhor diz: pega a vassoura do espírito. Oh, glória. E varre esse vício para fora da tua vida. É isso que o Senhor está dizendo. Ela começou a limpar, ela não ficou quieta. Mas o Senhor diz assim: ó, há promessas que só se manifestam quando saímos da inércia, quando tomamos atitude, quando fazemos algo. É isso que o Espírito Santo está dizendo, né? Mas aí diz a palavra que ela toma outra atitude. Pegou a vassoura, varreu, limpou para achar essa mulher. Quarta atitude, o que ela fez? Diz a Bíblia: ela busca com diligência até encontrar. Aí eu fui no dicionário da língua portuguesa para ver o que significa a palavra diligência. Olha o que significa: é uma busca minuciosa, uma averiguação, uma investigação, um cuidado aplicado na execução de uma tarefa com zelo. Olha isto: diligência é agir com cuidado, com zelo, com atenção, com empenho e planejamento. Uau! Essa mulher busca com diligência até encontrar. O que fala essa até encontrar? Olha só. Aquela mulher, irmãos, não se conforma com a perda. Há coisas que às vezes a gente entra no conformismo, irmãos. Há coisas que às vezes a gente entra na nossa zona de conforto, e ali ficamos, e ali permanecemos, e a coisa está crescendo cada vez mais, o problema aumentando cada vez mais, a situação aumentando, e a gente não toma providência, não vamos até o Senhor. Olha só,
Aquela mulher não se conforma com a perda, ela busca com diligência. E o que significa isso? Com determinação santa. Meu Deus, determinação santa. E sabe uma coisa que eu aprendi que a gente tem que ter também? Inconformação espiritual. Irmãos, às vezes a gente está vivendo um problema, uma situação dentro do lar, e o Senhor diz assim: está tão calmo, você está tão passivo. O Senhor quer que você e eu sejamos inconformados com isso. Seja inconformado, não se conforme não. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus quer transformar todo lamento em cântico, em alegria. Deus quer tirar a tristeza, a depressão, a doença, o mal, e Ele transformar em plena paz a tua vida. Oh, aleluia! Ele deseja te ver bem, deseja nos ver bem. Esse é o desejo de Deus. E às vezes a gente, não, mas Deus sabe. Tem orado, Deus sabe. Não, o Senhor está dizendo: ei, se levanta com uma inconformação santa. Oh, glória! Fica inconformado espiritualmente. Determinação, irmãos. Nós não podemos ser passivos, mas nós temos que pedir: Espírito Santo, me faz um homem determinado, me faz uma mulher determinada. Oh, aleluias. Às vezes, irmãos, a preguiça espiritual nos rouba vitórias. Você já sentiu preguiça, irmãos? Uma vez eu fiz uma campanha. Nós fizemos uma campanha de 35 dias por uma filha nossa. Nossa filha estava enfrentando uma situação, e nós víamos ali o inimigo, sabe, querendo roubá-la, querendo tirá-la dos braços de Jesus. E eu disse para o meu esposo: quando seu filho é adulto, você não vai entrar em guerra, briga com ele, você vai orar. Diga amém. Amém. Você vai orar, você vai falar com Deus, você vai guerrear pelo seu filho, não com ele. Às vezes a gente vai falar com o filho vai ficar chateado, com raiva de Deus. Não é assim? E nós então entramos numa campanha, né, bem, de 35 dias. E a gente entrou nessa campanha de 35 dias. Do que, pastora Silvia? Com jejum. E não, jejum 35 dias não. Nós tiramos algo que nos custava. Ele disse: Silvia, faz um jejum você, algo que te custa. Então eu sabia que me custava mais. Então eu tirei aquilo por 35 dias. E ele tirou aquilo que também custava para ele 35 dias. E aí era fazer um jejum e orar de madrugada, às 3 horas da manhã. Ô, irmão, você já ouviu? Não sei se aqui vocês falam isso, pastor. A oração de madrugada, a fila é menor? Diz que a oração de madrugada, a fila é menor. Ô, irmãos, eu não sei. O Espírito Santo que me usou ali 35 dias, irmãos. Pensa. Irmãos, o primeiro dia a gente levanta e levanta bem feliz. A fé está em alta. O segundo dia a gente levanta e levanta cantando. O terceiro, mas quando chega no quinto dia, sexto dia, irmãos, às 3 horas da manhã é o horário do melhor sono. É o melhor sono. Quando começa, às 3 da madrugada você entra no sono melhor, irmão. Quentinha a tua cama, você sai debaixo daqueles cobertores, irmãos. Oh, Jesus. Irmãos, tinha dia que eu falava assim: Odinei, bem, hoje não tenho condições. Hoje eu não tenho condições de sair da cama. Hoje nós vamos orar deitado na cama. Ele falava: não. Por isso que é bom ser 2 do que 1, né, pastor? Que aí um dá força para o outro quando o outro está fraquejando. Ele falou: não, nós vamos orar de pé. E agora não vamos orar mais no quarto, não. Nós vamos descer as escadas e orar lá na sala embaixo, na casa. Pronto, a coisa piorou. Irmãos, foram 35 dias. Se você quer saber se nós tivemos vitória, libertação da nossa filha, no 34º dia a vitória chegou. Antes da campanha terminar, aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Irmãos, nós precisamos ser determinados. Às vezes o nosso corpo vai gritar, a preguiça vai bater em nós. A gente vai pensar: Deus não é assim não, Deus me conhece, Deus recebe. Para com isso, irmão. O Senhor está dizendo para nós termos uma santa inconformação, uma inconformação espiritual daquilo que nós estejamos vivendo de ruim. É uma determinação santa. Aquela mulher sabia sobre o valor da dracma, por isso ela não aceitava viver sem o que perdeu. O que é inconformação santa? É quando o teu espírito diz: eu não aceito menos do que Deus me prometeu. Oh, aleluia! Eu não aceito menos do que
Deus tem para mim, do que Deus vai derramar para mim. Eu não aceito. O diabo vem para roubar, matar e destruir, irmãos. Ele vai sempre querer nos roubar. Quem tem sede busca, quem tem fé insiste, e quem tem propósito não para. Clama. A fé verdadeira não é passiva, é perseverante. Ela não pode estar estagnada, ela é insistente. Irmãos, a Bíblia diz: bate, 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 que vai abrir. É assim: batei, batei, que a porta vai se abrir. Oh, aleluia. Busca, 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 você vai encontrar. Oh, glória a Jesus, aleluia. Pedi, pedi, ser-vos dado. Diz a palavra do Senhor isso, amém? Então esta mulher, ela não cruza os braços, né? Qual o segredo? Hebreus 10, 36, que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Olha só o que esta mulher fez. Porque necessitais do quê? Paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, passais a alcançar a promessa. Desiste não. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Desiste não, irmão. Tem vitória para você. A vitória já tem dia e hora para chegar na tua vida. Já foi determinada dos céus para a tua vida. Desiste não. Olha lá, paciência. Depois de haver feito a vontade de Deus, passais a alcançar a promessa. Ou seja, perseverança. Vamos ser perseverantes. Esta mulher não cruza os braços. Esta mulher não se entrega à apatia. Ela entende que a perda exige busca. E a busca exige o quê? Movimento. Se movimentar. Sair do nosso lugar. Irmãos, é neste cenário que Deus libera a promessa. É os apaixonados, os desesperados por Deus. Oh, aleluias. Aqueles que amam com tanta força o Senhor e que querem mais dele. Oh, glórias, aleluia. Isaías 44, 3 diz: derramarei água sobre os sedentos, torrentes sobre a terra seca. Quem busca com sede atrai o derramar de Deus. Não é qualquer sedinha não, irmãos. É sedento. Você tem que estar sedento da presença dele. A diligência dele, oh, aleluia. A diligência daquela mulher moveu o céu. A determinação da busca daquela mulher liberou o favor de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Quem derrama água sobre os que não se... Deus derrama água sobre os que não se conformam em viver secos. Não se conforme, irmãos. Fique inconformado, mas vai buscar aonde Deus tem mais para você. E terminando essa pequena palavra, ela chama as amigas e se alegra. Oh, aleluia! Sabe o que o Senhor está dizendo? É quando nós celebramos aí. É quando você não guarda o milagre só para você. Oh, glória. Você não guarda o milagre só para você. Você compartilha. Você conta as bênçãos. Oh, aleluia, não é verdade? Você compartilha alegria com outras pessoas. A Bíblia diz que aquela mulher, no final da parábola, diz que ela se reuniu com as amigas e ela contou ali o milagre. Ela achou a dracma perdida. O Senhor está dizendo que a restauração é testemunho. Oh, glórias. É um testemunho vivo que o Senhor faz na tua e na minha vida. Amém? Quem reencontra o que perdeu se torna um sinal vivo de esperança. Oh, glórias. A alegria da restauração é o grito da gratidão. Quando você tem uma alegria tão grande por tudo que o Senhor te fez, é o grito da gratidão. Quando Deus restaura, o testemunho se torna contagiante. Não é verdade? Quando você conta o testemunho da sua vida, isso é forte. Então a Bíblia diz: o que se perdeu dentro será restaurado dentro. E eu quero liberar esta palavra agora. E peço que se abra as tuas mãos para receber. Vem cá, meu. Eu quero liberar esta palavra, que Deus está reacendendo a tua vida. Deus está reacendendo o teu lar. Deus está reacendendo o teu coração. Tudo aquilo que o tempo tentou apagar, o Senhor está reacendendo. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor começa um recomeço na tua vida. Eu quero profetizar uma nova estação sobre cada um de vocês. Uma nova estação na tua família. Oh, aleluia. Uma nova estação. Nós vamos dar um testemunho do que nos aconteceu daqui a pouco, dentro da nossa casa.
e depois nós vamos orar por você. Mas eu quero declarar que o teu lar é um lugar da presença, é um altar de adoração ao Senhor. Diga amém, querido. Amém. Onde o amor, a paz e a comunhão do Espírito Santo habita. Oh, aleluia. Eu quero profetizar que tudo que se perdeu dentro da tua casa, pode ser a fé, a alegria, o diálogo, a unidade, o fervor, eu não sei, vai ser reencontrado pela luz do Espírito Santo de Deus, pela luz da glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu declaro isso. Eu declaro um renovo chegando sobre a tua vida. Eu declaro reconciliação chegando. Oh, glória. Eu profetizo restauração chegando sobre a tua vida. Oh, aleluia. Eu quero profetizar nesta casa, lares sendo curados, família sendo restaurada, e o nome de Jesus sendo glorificado dentro da tua casa. Tua casa é um pedaço do céu, né, na terra. Oh, aleluia, oh, glórias. A tua casa não será destruída, diga amém. Amém. Nenhum casamento será desfeito, aleluia. Nenhum filho se perderá, nem o altar ficará apagado. O teu altar não vai ficar apagado, eu profetizo isso. Porque o Senhor está derramando as águas no trono de Deus sobre lares secos, sobre casamentos cansados, sobre filhos distantes e sobre sonhos esquecidos. Quantos diz amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Então eu quero começar falando do nosso testemunho. Por isso que eu abri este culto com esta parábola da casa. E o que aconteceu conosco, irmãos. Eu me lembro que eu estava na igreja, no culto, numa terça-feira à noite, há uns anos atrás, onde tudo começou na nossa vida de forma muito impactante. Já éramos pastores, mas onde o Espírito Santo movimentou as águas diferentes na minha vida e do meu esposo, amém? Era uma terça-feira à noite, estava na igreja. E o Espírito Santo falou assim para mim aqui no meu espírito. Ele falou assim: filha, hoje quando você chegar em casa, você prepara uma bacia com água. Prepara uma bacia com água. E você e teu esposo, quando estiverem no quarto de vocês, um vai lavar o pé do outro. Vocês vão lavar os pés um do outro. E quando for lavar os pés, cada um pedir perdão para o cônjuge, né? Ô, irmãos, pensa, um casamento é uma vida a dois, não é verdade? Casamento é uma vida de cumplicidade, né? Sei aqui, tem alguém aqui casado há 50 anos já? Há 50, 40 anos. Olha lá, olha só. Amém, glória a Deus, que coisa linda. Glória a Jesus, é só Deus para fortalecer, não é verdade? Hoje em dia, cada vez menos nós vemos isso no mundo, aqui na terra, né? E Deus falou assim: lava os pés um do outro. E vai pedir perdão. Porque o casamento, dia a dia, né, irmãos? Meu Deus. Quantas vezes eu fui pedra na vida dele, no caminho dele. Eu me casei com 16 anos e ele com 19. Adolescente. Você sabe que 16 anos é adolescente. 19 anos também. Irmãos, então muita coisa ao longo da caminhada de um casal, eles vão se ferindo. Não é verdade? Às vezes a gente se fere num casamento. E o Espírito Santo falou: lave, e quando estiver lavando os pés do seu esposo, peça perdão para ele de tudo aquilo que você fez, que entristeceu. E falou para mim: quando ele estiver lavando os seus pés, ele vai pedindo perdão. E foi tremendo, irmãos. Entramos no nosso quarto, trancamos a nossa porta. Passei já no mercado, não tinha bacia para lavar pé. Compramos uma bacia. E ali então nós fizemos o que o Senhor falou. E ali eu lavei os pés do meu esposo. E naquela noite, lavando os pés dele, eu pedia perdão por todas as vezes que eu tinha sido uma esposa tola, uma esposa sem sabedoria. Porque a mulher tola, ela derruba a casa, ela destrói o lar, né? Uma mulher sem sabedoria. E ali eu pedia perdão para ele, e depois ele lavou os meus pés e pedia perdão, e ele dizia: me perdoa ao longo desses anos todos, toda vez que eu não consegui te compreender, que eu não te dei atenção devida. E foi, irmãos,
As palavras saíam da nossa boca, o Espírito Santo estava presente ali dentro daquele quarto. E quando nós terminamos o lava-pés, eu e ele ali, eu senti a presença do Espírito Santo de forma gloriosa. E nós ali nos abraçamos, pedimos perdão para o outro. E ali nos abraçamos e sentimos Deus poderosamente ali feliz, o Espírito Santo feliz com aquela atitude. E aí então nós fechamos com uma santa ceia. O Senhor falou: celebre a ceia entre vocês dois. Tomamos a santa ceia do Senhor. Amém. Quando terminamos, o Espírito Santo falou assim para mim: filho, amanhã você prepara 4 bacias e chama os 4 filhos. E vocês vão lavar os pés de cada filho e vão pedir perdão a cada filho e vão profetizar vitórias para cada filho. Lá vai nós no mercado, no dia seguinte, mais 3 bacias. Chamamos os filhos, sentamos os 4 no sofá da sala, pusemos as 4 bacias, preparamos as toalhas, chamamos eles e falamos o que ia acontecer ali. E ali começamos a lavar os pés da nossa primogênita, Priscila. Hoje ela tem 42 anos. E começamos a lavar os pés da Priscila. Irmãos, e o primeiro filho, eu costumo dizer, né? Não nos tempos atuais, mas eu estou falando de 43 anos atrás. Somos casados há 43 anos, para a glória do Senhor. Então, irmãos, não tinha manual para mãe e pai não errar. Não é verdade? Hoje em dia eu penso que já está mais tão claro, tão melhor, né? Os pais sendo orientados, os psicólogos orientam como criar um filho. Mas antes não tinha nada disso, irmãos. Antes a gente replicava o que a gente aprendia com o nosso pai, com a nossa mãe. Então a Priscila, ela foi cobaia. Nossa, filho mais velho às vezes é cobaia, né? A gente tenta tudo para dar certo, a gente faz do nosso jeito. Aquilo que a gente viu que não deu certo, a gente já não vai aplicar no outro. Mas o filho mais velho, né, irmãos? Eu sou filha mais velha e eu sei do que eu estou falando. E ali, irmãos, quando nós fomos lavar os pés da Priscila e pedir perdão para ela, e eu me lembro quando nós dois joelhamos ali diante dela com a bacia de água, e eu disse: filhinha, me perdoa. Quantas vezes a mãe não teve paciência com você? Ela era uma criança de um gênio difícil. Quando eu falei aqui o porquê que ela nasceu uma criança agitada, uma criança muito agitada, chorona, e ela era geniosinha. Então eu entendia, eu não tinha nem para mim, né? Eu não entendia muitas vezes. E eu pedi perdão a ela, eu disse: filha, quantas vezes a mãe não entendeu? Quantas vezes você esperou de mim um abraço, sei lá, eu entender seu problema, e eu critiquei, e já dei uma ordem, e não quis te ouvir. E quando eu falava isso para Priscila, irmãos, pensa no choro dessa menina. Pensa num choro que era um choro de dentro para fora. Era um choro que vinha de dentro dela. Então meu esposo foi lá também, lavando os pés dela e pedindo perdão para a filha. Quando o pai deixou de ser aquele pai que te protegeu, aquele pai que te cuidou, que te deu o amor que você precisava, quando o pai te falhou com você. E ali, irmãos, pensa numa cura que Deus estava fazendo dentro do coração da nossa primogênita. Ela chorava tanto. Só que ali nós pegamos ali de joelhos diante dela e começamos a profetizar. Oh, aleluia! Começamos a abençoar a vida da Priscila. Começamos a profetizar que a nossa filha era bendita. A nossa filha foi a primeira, a primogênita. Havia uma unção sobre ela especial. Havia algo da parte do Senhor. E nós profetizávamos sobre a vida dela. Chamávamos ali um futuro de Deus para a vida dela, queridos. E ali então fomos para a segunda filha, a Bruna. A Bruna, 2 anos mais nova que a Bruna. Irmãos, quando eu engravidei, depois de 1 ano e 8 meses, que a minha filha mais velha tinha 1 ano e 8 meses, ela nasceu a segunda. Quando eu engravidei, eu falei: Jesus de Nazaré, já estou grávida de novo. Eu tinha 18 anos a segunda. Eu falei: pai de amor, eu vou sofrer tudo de novo. A outra não dormia de madrugada, chorava, era agitada. Essa gravidez, meu Deus. Olha o medo que o susto faz. Então eu comentando com uma amiga na época, eu disse para ela: eu acho que eu estou grávida. E ela disse: Silvinha, não fica assim não. Toma um chazinho, vou te ensinar a tomar um chá. Pega ali, ó.
Até o que ela me ensinou nem existe mais, cibalena, quem lembra, né? Pega duas cibalena, faz um chá de louro forte. E falando essas coisas, isso aí não acontece nada, tá, irmãos? O que aconteceu? Eu tomei o chá, irmãos. Olha isso. Quando eu tomei aquele chá, a pressão caiu. Fui desmaiando assim, cara. Ai. Aí levaram eu para o hospital. Aí o médico viu aquela menina nova. Eu não tinha nem 18 anos, porque a Bruna nasceu, eu tinha 18, tinha 17, pô. O médico, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, doutor, sabe o que é? É que eu acho que eu estou grávida, eu tomei um chazinho para perder o bebê. E ele falou, o que a senhora tomou? Eu falei, eu tomei 2 comprimidinhos de dor de cabeça com chá forte. Ele começou a rir. O médico falou assim, meu Deus, acho que ele pensou a criança que é toda desajustada. O médico olhou para mim, mãe, isso aí não mata neném não, baixou tua pressão. E aí, queridos, ele me deu o remédio na veia para sair. Quando eu cheguei, só que sabe o que acontece no mundo espiritual, irmãos? Quando um pai e uma mãe não querem um filho, porque Deus dá para nós os filhos, certo? Abaixo de Deus, a autoridade sobre um filho, um pai e uma mãe. E quando um pai rejeita um filho e uma mãe, sabe o que acontece no mundo espiritual? O diabo diz assim, ó, ele é acusador. Você deu essa filha para eles e eles não querem, então eu vou passar a adotar essa criança. O diabo passa a adotar aquele filho que foi rejeitado dentro do ventre. Quando você tentou aborto, rejeitou, porque às vezes, irmão, nós não fazemos isso por mal. Não fazemos. É a situação e aquilo que a gente ainda não tem, né? Eu era tão oprimida. Eu pensava que ia ser igual a outra. Já pensou, irmãos? Conclusão, irmãos. Pensa em tudo que acontecia de ruim com essa filha nossa. Ela quebrava braço, ela quebrava a perna, cachorro mordia. Ela era um para-raio para problemas. Desde pequena. Quando ela nasceu, já teve que ir para a UTI. Ficou 9 dias internada, teve um problema lá. Então, desde que nasceu a menina, era um para-raio para problemas, igreja. Vocês não têm noção do que acontecia com a Bruna, com a nossa filha. E nós não tínhamos esse entendimento. Eram muito jovens. Olha só. E ali, lavando os pés da Bruna, um dia, eu falava, ela era tão desastrada, irmãos, tão desastrada. Já viu criança desastrada? Que ela falava assim, ela quebrava tudo, ela derramava tudo. Um dia ela falou assim, eu briguei com ela porque ela quebrou um copo, uma xícara. Ela falou, mãe, por que a senhora fala para mim lavar? A senhora sabe que eu sou desastrada. Gente, aquilo já era uma verdade para ela. De tanto que eu falava para ela, aquilo já era uma verdade. E naquele dia do lava-pés, nós pedimos perdão. E eu pedi perdão para ela, pelo pecado que eu havia cometido. E nós dizemos, falamos pelo quanto ela era amada. O quanto aquela menina era amada. E nós dizemos, filha, você foi uma escolhida de Deus. Você não veio de intrusa. Deus queria a tua vida. Irmãos, quando nós pedimos perdão para a Bruna, principalmente eu, ela não só chorava de dentro para fora, mas ela encurvava-se do sofá. Era como se ela sentisse dor dentro das entranhas dela. Ela sentia dores e ela fazia assim, ó, e ela se encurvava e chorava. E ela começou a gritar de um choro, onde o Senhor estava curando a minha filha. Oh, aleluia. Jesus estava curando a Bruna, o histórico dela, daquela tentativa de aborto que eu tentei fazer. Ali nós vimos a mão do Senhor, né, velho? Coisa mais linda acontecia. E aí profetizamos sobre a vida dela. Profetizamos vitórias, profetizamos vida, profetizamos tanta coisa para Bruna. E aí fomos para o terceiro filho. O terceiro filho já nasceu num tempo bom. O terceiro filho nasceu, tinha 27 anos, mais maduro, Odinei. Menino que leva o nome do pai. O terceiro filho, ali nós lavamos os pés do nosso filho. Pedimos perdão por cada erro que tivemos, cada momento, né, que não compreendemos. E começamos a profetizar sobre a vida dele. E aquele menino cheio do Espírito Santo ali, recebendo as palavras proféticas. E aí fomos para o caçula. Cadê os caçula aqui? Quem é caçulinha aqui? Levanta a mão. Caçulinha, então, é o melhor momento, né? Porque eu falo assim que, não sei pro lado de cá, mas é assim. Eu falo assim, ó, 4 filhos, nem tentou, a gente tentou no primeiro, no segundo, no quarto filho, a gente já está cansado. A gente já deixa um pouco de lado. Mas não pode não, irmãos.
Os caçulinhas são mimadinhos às vezes. E o Isaac nós abençoamos, pedimos perdão também, cobrimos ele com o sangue de Jesus e profetizamos sobre ele. Irmãos, quando nós terminamos de lavar os pés dos 4 filhos e profetizamos sobre eles e oramos sobre eles, pedindo perdão e abençoando, então Odinei falou: agora vamos cear. Preparamos uma santa ceia, e ali cada um ceando, nós todos ceando. Mas naquela hora que nós lavamos os pés, o caçulinha vem e fala assim: sabe o que? Mãe, pai, agora pai, mãe, nós vamos lavar os pés de vocês dois. Olha isso. Aí encheram a bacia, e aí os 4 filhos, nós 2 sentados no sofá, colocamos os pés naquela bacia. Aí os filhos vieram lavar os nossos pés. E aí cada filho veio pedir perdão para nós. Pai, perdoa. Mãe, me perdoa de cada palavra que eu falei. E cada filho pedindo perdão ali para nós e lavando os nossos pés. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? Cada filho começou a profetizar sobre a nossa vida. Os filhos começaram a profetizar, lavando o pé do pai, lavando meus pés, e profetizavam vitórias, bênçãos, profetizaram sobre o nosso ministério, sobre o nosso pastoreio. E quando terminou tudo, sabe o que aconteceu, igreja? Quando terminaram de profetizar e lavar os nossos pés, o nosso caçula foi tomado numa unção profética e começou a profetizar no meio da minha sala. Oh, aleluia! Sabe o que aconteceu? Nós todos abraçados, orando em línguas espirituais, todos orando em línguas do Espírito Santo. E foi um fogo tão poderoso, irmãos, uma unção tão gloriosa no meio daquela sala. Quando terminamos de lavar, tomar a Santa Ceia com os 4 filhos, onde tudo ali foi feito de acordo com o que o Senhor havia pedido. Você pode dar uma glória a Deus? E aí você sabe o que aconteceu? Passado mais ou menos uma semana, o que aconteceu? Então, passado mais ou menos uma semana, teria um evento lá na cidade de Joinville, e por incrível que pareça, era também sobre o Espírito Santo. E eu estava convocado, que a igreja dava cobertura àquela igreja, e me convocaram para mim estar indo lá em Joinville. E a Silvia preparando a mala, né, as minhas roupas, tudo. Aí eu vim no quarto e abracei ela assim, por trás. Sabe o que ocorreu? O Espírito Santo tinha um guarda-roupa, me empurrou, me colou na porta do guarda-roupa. Falei: Silvia, aconteceu algo aqui. Aí novamente eu fui e abracei ela. E novamente o Espírito Santo me empurrou para a porta do guarda-roupa. Foi tudo depois da ceia, de perdão, de lavar os pés, uma semana depois. Aí eu falei: Espírito Santo, eu vou chamar meu filho, Júnior, né, que é o Odinei Júnior. Estava no quarto dele, estava o Isaac também. Júnior, vem aqui. Mas antes eu conversei ao Espírito Santo: meu filho vai vir aqui, eu vou pedir para abraçar a mãe da mesma forma que eu abracei. Espírito Santo, da mesma forma também, colhe ele na porta do guarda-roupa. Tá bom. Eu falei: Júnior, vem aqui. Que foi, pai? Ah, filho, eu senti de você dar um abraço na sua mãe. Vem assim, abrace ela. Quando ele abraçou, quando eu vi, ele está colado na porta do guarda-roupa. Aí eu fui até brincando ironicamente: filho, o que eu te pedi? Eu abracei a mãe: o que você está fazendo aí? Não sei, pai, uma força me empurrou aqui. Não, vai lá, abraça a tua mãe de novo. Aí no que abraçou a mãe, o menino de novo colou na porta do guarda-roupa. Aí veio o Isaac, caçulinha: pai, o Espírito Santo brinca. Ah, pai, vamos brincar com o Espírito Santo? Ele interage. Interage, isso. É a forma da criança falar, né? E eu também gostei, né? Interage. Ah, pai, então pede para o Espírito Santo pegar a Bruna que está tomando banho. E a Bruna tomando banho. A Bruna nem sabia o que estava passando. Tá bom. Aí, Espírito Santo, vá sobre a vida da minha filha agora, a Bruna que está tomando banho. Daqui a pouquinho, a Bruna começou a ter uma unção de riso, uma unção de alegria. Ela começou a gargalhar debaixo do chuveiro. O que está acontecendo? E dava risada. Aleluia, Jesus. Aí foi que o Espírito Santo também, no dia a dia, até hoje, irmãos, ele interagindo. De vez em quando ele mexe minha cabeça.
Aí vem aqueles ou que tudo partiu da parte dele. Mas eu levava a Bruna no dia seguinte, eu levava a Bruna para trabalhar. No metrô. Então eu levava a Bruna no metrô e de lá eu ia para o trabalho dela. Aí eu falando, Bruna, tá dando horário, minha filha, você vai atrasar. Ela falou assim, pai, o Espírito Santo colou minha cabeça na parede e não quer soltar. Ela estava assim, com a cabeça colada, né? Lá perto do banheiro, ali o espelho aqui, o Espírito Santo me solta. Eu falei, Espírito Santo, solta ela, Espírito Santo. Eu preciso levar ela para trabalhar. Ela soltou a cabeça. Irmãos, parece coisa de doido, mas não é. Eu entendo que o Espírito Santo quer interagir. O Espírito Santo é a família. Aí, levei a Bruna para trabalhar. Um dia fomos no mercado. Aí acho que um dos meninos falou assim, pai, pede para o Espírito Santo pegar a Bruna no mercado. Eu falei, tá bom. O Espírito Santo pega minha filha começou a sair correndo no corredor, dando risada. Aí a Caixa ficou olhando assim, orando em línguas, né? Aí a Caixa ficou olhando para nós. Não se preocupe não, que é questão do Espírito Santo. E o dia que o Espírito Santo me tirou para dançar em casa uma valsa? Aí só estava eu e ele mesmo, né? A minha esposa nem estava. Dancei uma valsa com o Espírito Santo te falou para ele, filho, eu quero dançar com você uma valsa. Gente, o que é isso? Irmãos, depois que houve perdão, o lava-pés, restauração, retratação, irmãos, o Espírito Santo passou a interagir com a minha casa. Ele passou a estar presente de uma forma que a gente nunca tinha visto aquilo, irmãos. E até hoje, às vezes eu tenho surpresas dele. Quando a gente está em casa lá, de repente estou lá comendo, jantando, o que seja, ele já me tira para orar. Ela, para interceder. É como se diz, filho, não está orando? Então eu vou orar através de você. Aí ele vem, já tira, e já vem palavras na boca, você começa a interceder, enfim. A partir daquele tempo que aconteceu, a nossa vida não foi mais a mesma. A partir dali, o Senhor acendeu o meu ministério, acendeu o ministério do meu marido. O Senhor abençoou os nossos filhos, abriu caminhos para cada um deles. E foi coisa gloriosa que acontecia em casa. Nós falávamos com o Espírito Santo, nós conversávamos com Ele. Conversávamos com Ele. Por que nós estamos contando esse testemunho, irmãos? O Espírito Santo deseja interagir com você. Nos lares, nas casas, nas famílias. Dentro da tua família, dentro da tua casa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem emoções, ele escuta, ele ouve e ele fala. E ele está aqui dentro de você. Irmãos, um casal que quando pega na mão do outro, estiver passando por qualquer dificuldade, estiver passando por uma situação entre os dois, quando você se ajoelha diante do Senhor, se quebranta diante e fala, Espírito Santo, nos ajude, limpa a nossa casa. Vai, Senhor, a tudo que é mal, tudo que nós abrimos portas para entrar aqui dentro. Toda fraqueza e fragilidade que eu tive, Espírito Santo, eu te peço perdão, mas entra na minha vida, faz tudo novo, oh, aleluia. Quando você conversa com o Espírito Santo, Ele é o ativador da tua vida. Ele tem uma unção poderosa e Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua casa. Ele vai transformar a vida de um filho seu. Oh, aleluias. É Ele quem cura, é Ele quem restaura. Ele vai curar, Ele vai quebrar todo o laço maligno que o inimigo lançou. Aí na igreja, onde Ney foi ministrar em Joinville, aí onde Ney falou assim, quem quer interagir com o Espírito Santo? Os jovens tudo olhando, era um evento de jovens lá, os jovens olhando para o Odinei. Aí o Odinei fala assim, não, eu estou dizendo que o Espírito Santo é real, ele está aqui conosco e ele quer interagir com vocês. E o jovem, quem quer? Aí o jovem, aí o Odinei colocou umas cadeiras assim, né? E ele disse assim, você quer sentir a presença dele e ver como ele interage, brinca? Senta nas cadeiras. E todos sentaram. Agora levanta e sai da cadeira rápido. Gente, Espírito Santo, ele falou, cola eles na cadeira. Ninguém conseguia levantar da cadeira. Colado na cadeira, ninguém conseguia levantar. Ninguém. Aí eu direi, Espírito Santo, libera eles agora, Espírito Santo. Aí levantavam da cadeira. Isso no intuito de mostrar que a pessoa do Espírito Santo é real. Não foi para demonstrar nada de quem sou eu, não sou ninguém, mas a presença do Espírito Santo que está conosco, né? Aí você falava, encosta na parede. Aí encostavam tudo na parede. Espírito Santo, cola eles na parede agora, para eles verem que você é presente, você quer interagir, E aí quando falava Espírito Santo, eles não conseguiam sair da parede. Eu só sei que foi uma glória do Senhor
vidas foram batizadas, outras foram renovadas, outras tiveram vivificação Aleluia, no Jesus. Senhor. Glórias. E também na igreja da qual nós congregamos, aí aconteceu algumas coisas, né, onde nós congregamos mesmo. Começou a acontecer, irmão. Sabe o que começou a acontecer, gente? O Dinei sentado, eu aqui, os pastores, tudo calmo. O apóstolo nosso pregando. De repente o Espírito Santo tomou o Dinei. E ele bem alto falou: oh! Eu dava um susto, eu falava todo mundo. Eu falava: bem, o que é isso? Eu não sei, o Espírito Santo. Eu senti um ímpeto aqui. Se eu não gritasse, acho que eu morria aqui. E mexer a cabeça, né? E aí mexia a cabeça, né, bem? Como que ele te pega? Mexia a cabeça, pastor Lírio, assim, ó. Aí eu falei: Jesus, o que é isso? Eu disse: Silvia, é do Espírito Santo. Ele que está fazendo isso, Silvia, eu não estou ficando louco. Às vezes você pensa, né? Estou ficando doido, Jesus. Até o dia que apareceu na nossa igreja, sabe quem? O servo de Deus, pastor Judson. Quem conhece pastor Judson? É um apaixonado também, né? Ligado no Espírito. Até o dia que ele apareceu lá e ele foi ministrar de noite, no culto da noite. Aí ele balançava a cabeça também e fazia um barulho com a boca. Assim, balançava a cabeça e falava: não, Diniz, você não está louco não, aquele lá também está cheio. Ele já fazia esse... Eu não, pelo menos, eu tá mais. E aí começou, ele falava, oh, bem alto assim, irmão. E eu dizia: Jesus, tem misericórdia. Hoje, ele é tomado pelo Espírito Santo assim, mas ninguém mais repara na igreja. Agora tem mais gente incendiando, que agora também o Espírito Santo já pega e faz e mexe com a cabeça. Aplauda o Senhor. Agora, sabe qual é a chave? Tudo começou no lava-pés e numa santa ceia. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Eu gostaria que no momento da ceia, se estiver em família, por favor, se reúne em família e no momento da ceia pedir perdão um para o outro. Aleluia, Jesus. Pedindo perdão um para o outro. Se tiver assim, os filhos ou o que seja, mas a família, os que estiverem aqui, ok? Tomar a ceia do Senhor, pedir perdão um para o outro. Por quê? Porque eu sei que a ceia do Senhor, o sangue de Jesus é perdão dos pecados, o alimento da palavra, porque aí nós vamos estar o que? Mais purificados ainda. E é o que nós vamos fazer. Vamos orar para que o Espírito Santo apodere de você. Pode ser que algumas pessoas aqui sejam renovadas espiritualmente. Pode ser que outras aqui venham viver o batismo no Espírito Santo, a falar em línguas, mas algo te digo, todos têm o Espírito Santo. Pode ser aqui que tem pessoas que sintam uma cura vindo através de você, porque o propósito do Espírito Santo é interagir com a família, interagir com a tua vida. Ele orienta, ele é o consolador, ele é o ajudador, ele é o intercessor, e ele está aqui para nos auxiliar como igreja. Bem, e o que aconteceu comigo, sabe o que, irmãos? Oh, cada coisa linda que a gente viu e tem vivido. Eu ia ministrar num congresso grande, muito grande, um congresso, e eu peguei a minha Bíblia e estava estudando a palavra. E o Odinei, era um sábado de manhã, eu estudando, que eu ia ministrar à noite. E o Odinei saiu com os meninos, né? Saiu com os filhos, e eu estava sozinho em casa estudando a Bíblia. E eu assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, você é comigo. Eu vou ministrar esta noite nesse congresso. Senhor, me dê tua graça. E eu falando com o Espírito Santo. E aí eu fui com a mensagem assim, deu sede, a garganta secou. E eu fui até o filtro na cozinha, assim, né? Eu morava num apartamento, né? Eu fui assim até o filtro lendo a minha mensagem, olhando, estudando e lendo assim e tal. E eu fui até o filtro. Aí quando eu cheguei no filtro, vamos supor que aqui é o filtro de água. Aí eu cheguei na cozinha no meu filtro de água, eu com a mensagem aberta. Aí eu assim, né? Eu sozinho em casa, irmãos. O marido tinha saído com os filhos. Aí eu assim: ai, Espírito Santo, quero sentir essa insegurança não. O sangue de Jesus tem poder, Espírito Santo. Ai, você vai ser comigo, né, ó, Espírito Santo. E eu falando com ele, quando eu subi no altar, que eu pôr meu pé naquele altar, podera de mim, Espírito Santo, podera da minha boca, tá? Você faz isso. Eu falando com ele assim, gente, sabe o que aconteceu? Eu ouvi ele rindo em voz audível. Deus fala audivelmente, fala. Ele fala, oh aleluia. Ele não fala só dentro do nosso espírito, ele fala alto com você. Ele fala como se alguém estivesse do teu lado falando. E ele começou a rir. E ele começou a rir. Quando eu escutei aquela risada, eu assustei. Eu falei: não tem ninguém aqui, Jesus, o que é isso? E ele falou: sou eu, filha.
Eu estou achando graça de você. Como você está preocupada? Eu sou contigo. Quando eu já estou dentro de você. E ele falava assim para mim, rindo, achando graça de eu estar insegura ali, brincando comigo. Sabe o que o Senhor está dizendo? O segredo da tua bênção é o Espírito Santo. Nós vamos tomar essa ceia hoje. E você vai falar com o Senhor. Você vai dizer, Espírito Santo, a partir de hoje eu quero que você seja o meu melhor amigo. Você vai ser o meu amigo inseparável. A partir de hoje você vai falar tudo com o Espírito Santo. Ele é a força motivadora da nossa vida. É Ele que levanta. É Ele que tira o que está entroncado na tua vida. É Ele que afasta as pedras de tropeço. É Ele que te exalta. Você, às vezes, na empresa, está sendo perseguido. Às vezes na empresa, às vezes na escola, às vezes é Ele que guerreia as tuas lutas e as tuas causas. Então o Senhor está dizendo hoje, né, Odilei? O Espírito Santo quer ser um parceiro contigo. Ele quer ser um parceiro. De repente a tua família está precisando. Algo que se perdeu na tua casa. Tudo começou com perdão. Tudo começou com perdão. O perdão é tudo na nossa vida. Hoje, se você tiver alguma mágoa ainda no teu coração, alguma tristeza de algo que fizeram com você, alguma traição que você tenha vivido, algo muito difícil, hoje você vai liberar perdão. Mas pastora, eu ainda não sinto preparado. Irmão, perdão não é sentimento, né? Ele é obediência. A partir do momento que você declara com a tua boca que você perdoa sem sentimento, mas você declarou com a tua boca, o Senhor passa a agir na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Esperais uns pelos outros. Por favor, se coloque em pé. Eu gostaria que nesse exato momento, em família, você está bem com o teu esposo, com a tua esposa, em família, está tudo bem? Mas há uma caminhada. Da mesma forma, quando o Senhor pediu esse ato profético, estava tudo bem conosco. Mas uma caminhada, às vezes, quem a mais amamos, o relacionamento, às vezes gera feridas. Então, da mesma forma também, você, se tiver pai, mãe, filhos em família, vocês mesmos peçam perdão um ao outro, profetiza um na vida do outro, abençoe. Faça isso agora em nome de Jesus, antes de nós tomarmos a ceia. É vocês e Deus em família agora. Aleluia, amém? Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Comece a orar, fala com Deus e fala com a tua família agora. Você que está sozinha, comece a profetizar que essas cadeiras da tua família vai estar aqui sentada, teu familiar, teu parente também vai estar neste lugar adorando o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Espírito Santo, vai ministrando os corações. Ministre, Espírito Santo, vai ministrando o perdão. Espírito Santo, vai ministrando o carinho um pelo outro agora. Restaure as famílias. Restaure os lares. Você nasceu com uma identidade. Você nasceu com um destino. Teu destino é o servir ao Senhor. Pai, que eles venham a viver a tua prosperidade, a tua glória, a tua graça. Troca as vestes, Espírito Santo de Deus. O Senhor está trocando vestes nesta noite. Eu vejo o sangue do Senhor Jesus te purificando, purificando vidas, purificando lares, purificando a casa. Eu vejo os propósitos do Senhor sendo estabelecido na tua vida. A tua vida a partir de hoje não vai ser mais a mesma. Espírito Santo, ministra, Espírito Santo. Peça mesmo perdão, restaure a aliança. Vocês são de Deus. O Senhor sabia que vocês estariam aqui. Todo laço do inferno, todo espírito de
nossa vida até hoje nunca mais foi o mesmo, a ponto de que Deus põe no nosso coração para nós ministrarmos vida, ministrarmos aquilo que nós vivenciamos, porque Ele quer também vivenciar contigo. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, aleluia, Jesus, e tendo graças partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pai, consagramos este pão, que a partir de agora, Senhor, teu corpo. Versículo 25, leia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós declaramos, Senhor, que agora este suco de uva se torna o sangue poderoso de Jesus. O cálice da vitória. O sangue que lava, o sangue que limpa, o sangue remidor, o sangue que te resgatou na cruz do Calvário. Senhor, e este sangue é o antídoto para nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Daqui a pouquinho, nós vamos tomar agora a ceia do Senhor. Receba em fé. Vocês vão ver o que o Espírito Santo vai fazer na vida. Aleluia! Vocês vão ter experiências como vocês nunca vivenciaram até o dia de hoje. Ele é o ajudador. Talvez alguns pensem: eu estou muito fraco, mas Ele vai te ajudar. Ele vai te auxiliar. Ele tem o gozo, a paz, a longanimidade, temperança, a fé, mansidão, paciência. Tudo que você precisa está nele. Amém? Pode abrir os potinhos, tudo, né? Cálice. Amém. Glória a Deus. Comei e bebei do corpo e o sangue do Senhor. Amém. Aqui vai ter adoração. E nós gostaríamos de impor as mãos sobre você, como selando a unção do Espírito Santo na tua vida. Ele já está dentro de você. Nesse momento que vou impor as mãos, pode ser que pessoas vão ser avivadas, renovadas. Pode ser que algumas vão romper em idiomas espirituais. Ou você vai sentir um fortalecimento na sua alma. Porque foi assim conosco, irmãos. E até hoje nós sentimos a presença dele. Amém? Então vamos adorar o Senhor um minutinho. E logo em seguida nós queremos impor as mãos sobre as suas vidas. Amém? Vamos adorar o Senhor. Poderoso Jesus. Santo, 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 santo. Amém, irmãos? Nós iríamos até vocês, mas eu quero que você venha com sede, com fome. Tem que partir de vocês. Amém, igreja? Então eu queria pedir assim, para fazermos aqui uma... Vem vindo por aqui, aí vocês dão uma volta por aqui, tá bom? Por favor, só esse lado, espera só um segundinho. Que aí vem vindo por aqui. Vem cá, Fernanda. Eu começo com Paula, vem dando pra cá assim. Aí a segunda fila vem vindo e entra no lugar de volta pra gente não congestionar.